Olá, boa noite. Boa noite. Olá. Oi, galera. Boa noite, Luana. Olha, meus colegas aí. Vanessa que já tá. Olá, Oi. tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Beleza. Você tá me ouvindo direitinho também? Tá todo mundo me ouvindo aí? Coloca o fone para ver se fica melhor. Vou botar. E aí, todo mundo ouvindo? Eu estou ouvindo. Gente, tá todo mundo ouvindo? Quem for entrando, avisa pra gente se tá bom o som, como é que tá. Oi. Olha só quantas pessoas legais aqui, amigos, Ai, família, que coisa linda! Todo mundo paciente. participando. Que legal. Todo mundo Ai, escutando que direitinho, bacana. né? Ótimo. Show. A gente vai Vamos esperar só um esperar um minutinho, pouquinho? pessoal. Todo mundo entrar, tá? Um minutinho só, porque a gente tem bastante coisa que a gente quer informar para vocês, as dicas, né? E aí Uhum. a gente vai esperar, pessoal, mas também só um pouquinho de tempo, porque se esperar muito tempo vai estourar. É, que a gente tem muita coisa para falar. Sim. Acho que já dá, né? Já temos vários seguidores aí. Os seguidores da Michelle, da Do meu Vanesca e da e da Clifox. Clifox. Tem paciente aí participando, coisa linda. Que Oi, legal. gente. Vamos esperar mais um pouquinho, então. O Sim. pessoal pediu aqui para esperar mais um pouquinho. Espero que vocês gostem bastante. Eu já adianto Sim, que vocês podem ir depois lá na postagem, né, da gente, se quiserem sugerir novos assuntos que a gente venha trazer para vocês, algumas dicas, né? Podem ficar à com vontade. certeza. Podem ir lá na nossa Toda, postagem. toda dica é super bem-vinda, né? Para a Sim, gente uhum, poder, não só nós, mas também as outras meninas, né, os outros profissionais da clínica também, para a sim, gente poder elaborar outras lives, é muito importante a participação de todo mundo. Então, se vocês quiserem sugerir outros temas, né, tanto outros de fono assuntos. para fono quanto para psicólogo, é sempre bem-vindo para a gente poder organizar aí e trazer conteúdos bacanas para vocês. A gente tem um fisioterapeuta também na clínica, então, se É for o caso, verdade, né, do pessoal querer saber alguma coisa, a gente pode estar acessando. com E aí, certeza. assim, porque a gente precisa desse feedback de vocês, né? Porque a gente acha que vocês vão precisar desse assunto, mas talvez, enquanto grupo, as pessoas queiram saber de outras coisas, né? Então, vai ser muito legal se vocês depois forem lá para poder estar dando sugestões de temas, beleza? Com certeza, a gente agradece muito. Bom, Acho que e aí, a vamos gente começando, né? Vamos começa, né, começando para a gente devagarzinho. não perder tempo. Então, gente, eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, né? A Michelle também vai se apresentar para quem não me conhece ou não conhece a Michelle. Nós trabalhamos na Crisops, né, em Brasília. Nós duas somos psicólogas. Eu sou psicóloga na clínica há uns 6 anos, mais ou menos. Trabalho lá com crianças e adultos, né? O meu foco principal são transtornos emocionais. Fora isso, também atendo candidatos à cirurgia pré-operatória para cirurgia bariátrica.
sou ludoterapeuta, também faço atendimento perinatal, né? Que é para gestantes, tanto pré-natal quanto o pós-parto, enfim. E também faço palestras, workshops, enfim. E agora a Michelle também vai se apresentar aqui um pouquinho para vocês. Bom, como a Vanesca falou, eu sou psicóloga também, né? E também sou acupunturista, aromaterapeuta. Atualmente eu estou como diretora de saúde da Federação de Esportes Eletrônicos do Distrito Federal. E eu também trabalho com educação. Atualmente eu também estou como professora, né, numa pós-graduação. Então, a gente tentou aí organizar de uma forma bem legal para a gente trazer todos os conhecimentos que pudessem ajudar vocês numa linguagem mais tranquila, tá bom? Sim. Bom, e muita gente, assim, algumas pessoas vieram me perguntar o porquê da escolha dessa temática, né? Que é depressão, ansiedade e o luto, tanto na visão da psicologia quanto da medicina chinesa, né? E por que a gente escolheu essa temática? Porque tanto a psicologia, a terapia convencional, né, psicológica, quanto as terapias holísticas, também conhecidas como terapias naturais ou alternativas, elas se juntaram, né? Hoje em dia, muitos terapeutas estão usando das terapias alternativas, das terapias holísticas também dentro desse processo terapêutico com os pacientes. E a gente tem notado um resultado muito bacana com isso, né? Seja através da aromaterapia, da medicina chinesa, né? No trabalho com a alimentação, da meditação, respiração, o reiki, enfim, essas terapias alternativas, né? Que são muito antigas, não é de hoje que elas existem, juntadas com a terapia convencional, elas vêm tendo ótimos resultados para os transtornos emocionais, para o luto, enfim, para todo tipo de demanda, né, que chega no consultório. E como a gente gosta e a gente aplica essas orientações, a gente busca encaminhar esses pacientes que têm interesse também para esse tipo de terapia, a gente achou bacana trazer um pouquinho para vocês, porque as terapias holísticas, a oriental chinesa, principalmente, assim, a gente já ouviu falar de alguma forma ou de outra, mas não tem um conhecimento muito aprofundado, né? E ela é muito interessante. Então, juntando as duas coisas, o processo terapêutico flui muito melhor, né? Então, a gente vai Show. falar um pouquinho sobre isso para vocês. A Michelle vai falar sobre a terapia, sobre a medicina chinesa, né? Porque ela que tem entendimento, a formação. E juntas vamos também falando aqui sobre a questão da psicologia, né? Que nós duas também entendemos do assunto muito bem, não é mesmo? Sim. Então, Bom, a gente. Você quer inicialmente a começar? Vanesca vai começar a falar aí, não, você que vai falar. A gente vai fazer aí uma introdução da parte da psicologia, né? Da parte da ansiedade. E aí a Vanesca tem uma diferenciação muito legal aí para trazer pra gente. Fala aí, Vanesca. E aí vamos casando as duas coisas aí, né, num bate-papo e vai fluindo o negócio aqui de uma forma bem legal para vocês. Bom, eu vou começar falando então sobre a ansiedade, né, e o transtorno de ansiedade, para a gente começar aí a entender um pouquinho sobre isso. Existe uma diferença, né, nítida quanto ao que é ansiedade, a emoção, né, o sentimento de ansiedade e o transtorno de ansiedade. Todo mundo já teve alguma situação onde ficou ansioso por algum motivo, obviamente, né? A ansiedade, ela é uma reação, né, que a gente tem uma reação emocional diante de algo que vai acontecer, né? Pode ser uma reação boa, por exemplo, a gente tem uma viagem marcada, então, nossa, estou ansiosa pro dia dessa viagem, já estou fazendo os planos, né? Não vejo a hora desse dia chegar logo e também às vezes pode ocorrer de ser uma ansiedade ruim, né? Por exemplo, eu vou apresentar um trabalho, vou apresentar alguma coisa para muitas pessoas e eu estou muito nervosa, né? Com essa situação futura. E, e é normal a gente sentir isso, é uma coisa que dá e que passa, né? A ansiedade. Depois que a Uhum. gente vivencia a situação, ou até antes, a gente consegue controlar. É algo controlável. Já o transtorno de ansiedade é o quê? Uma intensificação dessa emoção que gera reações no nosso corpo que são difíceis de lidar. Atrapalha a nossa rotina, atrapalha o nosso dia a dia, né? As Por nossas exemplo, relações, né, com as as nossas pessoas, a relações, nossa com rotina, certeza. né? Atrapalha muito, né? Por quê? Porque, primeiro, são sintomas físicos que começam a surgir por causa do transtorno, né?
seja dificuldade para dormir, sudorese, né, tremor, taquicardia, né, disritmia, enfim, são sintomas que, quando você vai sentindo aquilo no decorrer do seu dia, atrapalha a sua rotina, atrapalha a sua vida, aquele medo, né, daquelas coisas que a gente não tem muito controle. Então, o transtorno de ansiedade, ele gera aquele receio de coisas que a gente não tem controle. Que a gente está vivendo hoje com a pandemia, né? A gente não sabe o dia de Exatamente. amanhã, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Todo dia é uma informação nova, a gente fica pensando mil coisas, gera uma certa incerteza, né, do que vem por aí. E muitas pessoas começam a adoecer, porque aquela ansiedade, assim, a geração frio na barriga, né, que é o sentimento, a emoção, começam a gerar sintomas desagradáveis e atrapalha o dia, as atividades, né? Então, Uhum. tem essa diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade. E a Michelle vai falar agora sobre esses sentimentos ruins, né, que vêm junto com a ansiedade, com o transtorno, e explicar para vocês, dentro da medicina chinesa, como que essas emoções são vistas e são trabalhadas. Então, o pensamento oriental, né, da medicina chinesa, entende que o nosso corpo é parecido com a natureza, né? O que que acontece? A medicina chinesa, ela tem aí por volta de 3.000 anos, um pouco mais. Então, naquela época não tinha microscópio para poder estar pesquisando sobre micróbios e tudo mais. Então, eles começaram a entender, né, os diagnósticos dos nossos sofrimentos através de correlacionar o nosso corpo com a natureza, né? Então, assim, para o chinês, né, para o médico chinês, da medicina chinesa, a gente sente com o nosso corpo, né, com os nossos órgãos de fato, né? Então vamos entender aqui. Na medicina, no nosso pensamento ocidental, a gente entende os elementos, né, da natureza, como fogo, terra, ar, água, né? Só que no pensamento chinês, eles dividiram o elemento ar, vamos dizer, em madeira e metal, né? Então, assim, vamos pensar, né? Vamos junto comigo. O coração, que está sempre batendo, sempre em movimento, sempre ali fornecendo uma energia. Qual energia, qual elemento poderia ser? Né? Uma coisa que está sempre quente ali, esquentando, em movimento, agitado. Então, o coração é o elemento fogo, né? E o rim, se a gente for entender lá, o rim, qual é o elemento seria, né? O rim, ele trabalha com o nosso sangue, ele ajuda a fazer a urina, né? A gente eliminar e tal, não sei o quê. Então, o rim é o elemento água, tá? Coração aqui embaixo, ou aqui em cima, e o rim aqui embaixo. Esse ciclo de energia precisa estar sempre funcionando, porque o coração vai refrescar o rim, esquentar o rim vai refrescar o coração, e aí vai, né? Ligação de alto e baixo. Quando a gente fica nervoso, quando a gente tem um choque ou a gente tem alguns sintomas de pânico, essa ligação meio que fica comprometida ou ainda rompida, né? Então, o coração, que era para descer esse calor, né, e esquentar a parte de baixo, não desce esse calor. Então, esse calor, ele sobe e atrapalha a nossa mente, a nossa cabeça, dá dor de cabeça também, né? Então, assim, os pensamentos ficam muito agitados, que seria o que o fogo faz, né? O fogo deixa a gente agitado. Então, assim, muitos pensamentos um atrás do outro, rolando, né? Repetitivos, aquela coisa meio obsessiva, né? Às vezes as pessoas Sim. vão dormir e acordam então com aquilo na cabeça. Então é o coração que, ao invés de descer essa energia quentinha, né? Tá subindo para a nossa cabeça, então tá causando muita agitação na parte de cima. Já o rim, que era para poder estar refrescando a parte de cima, ele não vai conseguir porque ficou estagnada, estacionada ali aquela energia, né? Então as pernas ficam com retenção de líquido pesado, os pés gelados, né? Então assim, acaba que a gente precisa reconectar esse ciclo, tá? A título de curiosidade, a gente vai falar bastante aí de coração e rim, mas de pulmão também, né? Mas assim, aquela questão da gente sentir com os nossos órgãos é o seguinte: o coração, ele é muito, ele sente com a alegria, ele tem afinidade pela alegria,
né? Então, assim, quando a gente fica alegre e às vezes até meio eufórico, né? O coração ele dá aquela palpitação, dá aquela acelerada, porque é onde é o sentimento do coração, né? O rim é aquela questão do medo. Vamos pensar, quando a gente está com medo em relação a alguma situação, né? Aquele medo muito exagerado, criança e mesmo adulto, a gente não urina, não faz xixi nas calças. Então, o rim, ele é responsável pela questão do medo, né? A E ansiedade está aí, muito ligada ao medo, né? O medo daquilo que a sim, gente não sabe, não tem o controle, não sabe o medo do futuro, né? O excesso de futuro gera o medo porque a gente não sabe o que vem por aí, não só nessa questão da quarentena, mas também em relação à nossa vida pessoal mesmo. Você faz um plano ou você não está feliz com alguma situação que você está vivendo e aquilo gera um medo por você não saber o que que vem por aí, né? Se seus planos vão dar exatamente. certo. E isso contribui muito também. Sobre a economia, né? E aí, exatamente. E aí, seguindo, o nosso estômago junto com o baço, eles são mais, eles trabalham com a questão do pensamento, da introspecção, um pouco da preocupação também. Tanto é que quando a gente não digere muito bem uma situação, causa a questão da dor no estômago, da azia, o estômago fica ali meio esquisito, né, Vanesca? Que também é um Sim. sintoma da ansiedade, um sintoma da Sim, são ansiedade. sintomas físicos, né, que incomodam na ansiedade também. Sim. O nosso fígado ele está relacionado com a raiva, tá? Então, assim, quando a gente passa por um processo intenso de raiva, que tem a ver também com o estresse, o nosso fígado, por sentir, por trabalhar com a emoção da raiva, ele fica um pouco deteriorado, né? E aí, Uhum. assim, todas essas emoções, quando elas não são bem tratadas, quando elas não são bem elaboradas, né? Quando a gente tenta colocar elas para dentro para baixo do tapete e fingir que elas não existem, vão, vão causando sintomas relacionados à função de cada órgão, né? E a gente E a costuma fazer ansiedade, muito isso, né? Negar o que a gente sente. exatamente. E aí o corpo tá lá respondendo, né? Tá gritando para você que tem algo de errado e você também não consegue enxergar. Isso mesmo. E aí vem a questão da falta de ar, que também tem a ver com a ansiedade, né? Afinal de contas, o Sim. seu sistema não O está ar não chega, funcionando né? bem. Você tenta Exatamente. puxar o ar e ele não chega, parece. Exatamente, aquela coisa de fluir, né, não está acontecendo porque simplesmente a gente está com tudo estagnado, as emoções, as energias elas ficam paradas. Quer ver um exemplo assim para a gente entender bem a questão da energia parada? Às vezes quando a gente come e não está muito conseguindo digerir muito, que a barriga fica Indigesto, né? inchada, parece que fica tudo parado ali, e você sente que não tem movimento, é a energia Quem que está tem ali intolerância, né? estagnada. Quem tem intolerância, As com certeza. intolerâncias. Exatamente. Então são coisas assim que a medicina chinesa vem trazer para a gente entender que a gente sente as emoções com todo o nosso sistema e determinada emoção vai ter uma afinidade ou vai deteriorar um determinado órgão ou não. Com certeza. E aí a gente pode entrar agora também na questão da depressão, para a gente falar um pouco dessa tristeza e da questão dos pulmões também, né? Uhum, Porque tem a questão do estar deprimido, que também é uma emoção, é um sentimento que todo mundo tem em algum momento da vida, né? Você não está feliz, você uhum, tá melancólico, tá deprimido. E tem a depressão, né? O transtorno depressivo, que também é uhum, uma intensificação dessa tristeza, né? A vida uhum, perde o sentido, a gente não tem ânimo para conduzir os projetos, as coisas que a gente, né, almeja na vida da gente. Pode, às vezes, uhum, o corpo e a mente, eles não caminham juntos. Às vezes, a sua cabeça está até querendo fazer algo, né, está planejando e seu corpo não responde, ou seu corpo está tentando reagir, sua mente não colabora com isso, né? uhum, E isso é muito comum dentro da depressão e, assim, esse desequilíbrio, né, do humor, as coisas perdem a vida, perdem o brilho, aquilo, algumas coisas que antes eram importantes, né, começam a não ser tão importantes mais, e é entrar nessa profunda tristeza, né, mas é uma tristeza que não passa, né, que por mais que você tente, que você busque, o buraco é mais embaixo. E aí que é tão exatamente. importante a busca pela terapia, também é muito importante a busca
por ajuda psiquiátrica também, assim como nos Uhum. transtornos de ansiedade, né, pelos Sim. psicofármacos. A E medicação traz uma qualidade de vida, né? sim, com certeza, né? A medicação traz essa qualidade de vida, ela ameniza, né? O que a nossa mente, né? Organiza, né? Reorganiza o nosso cérebro, né? Então é muito importante. E aí a gente pode entrar também com a medicina chinesa em questão em relação a essa tristeza, né? O que que ela atinge, como que ela enxerga as emoções que são vistas na depressão. Uhum. Uma das coisas muito legais, né, que a medicina chinesa vem trazer pra gente é da gente entender que a gente não precisa, não pode, não tem necessidade de hierarquizar, tá, as emoções. Não existe uma emoção que é melhor do que a outra e a outra que é ruim, que é pejorativa e a gente não deve sentir aquela emoção. Por exemplo, no Uhum. caso da tristeza. A tristeza, ela é um sentimento que a gente precisa passar por ela, porque ela tem a ver com a questão de término de um ciclo e início de outro, de transições, né? De a gente estar numa situação e passar para uma outra situação. É a tristeza, a melancolia que vai ajudar a gente a estar amadurecendo ali aquela transição, né? A tristeza, ela tem uma função, né? Então, assim, é óbvio que ela não é uma coisa prazerosa. Ninguém acorda um belo dia e diz, ai, que delícia, quero estar um dia lindo para sentir tristeza hoje. Não vai acontecer isso, a Não gente não mesmo. gosta, né? Ela é um sentimento desprazeroso, que traz incômodo, mas a gente precisa entender que a gente tem que dar lugar às emoções, né? E a tristeza ajuda a gente, mesmo quando a gente está terminando um ciclo que a gente gosta, que a gente, ou talvez que a gente nem goste, e iniciando um outro, bate uma certa melancoliazinha. Por quê? Vamos dizer assim, a pessoa está indo para um país que ela sempre quis morar, ou está indo para uma situação de emprego que ela sempre quis ter, ou a mesmo está indo casar e sempre foi um sonho, ou seja, um ciclo novo que a pessoa, né, quer, que ela deseja, que ela sempre quis. Só que quando a gente está indo para um novo ciclo, a gente tem que fechar o outro, e isso tem a ver com desapego, apego e desapego, né? E qual é o órgão que lida, né, o dia inteiro com essa questão do apego e desapego? O nosso pulmão, porque ele se apega àquele ar que vai fazer bem pra gente e desapega daquele ar que não faz mais bem pra gente, né? Então são pequenos ciclos que a gente vive durante o dia inteiro, né? Mas quando a gente pensa em relação à tristeza, a gente já não quer mais sentir, a gente não quer mais pensar, a gente quer ficar logo bom e superar tudo e todas essas questões que acabam atrapalhando o nosso amadurecimento mental e emocional, né? Que aí eu Com acho que a gente já certeza. pode até entrar, tem a ver com a questão do luto, né? Para a gente já entrar. Sim. A gente escolheu o luto aqui também, né, para falar sobre é, dentro dessa questão dos transtornos, porque o luto ele não é um transtorno emocional, né? Ele é uma condição emocional que ela é causada por uma perda, né? Essa perda, ela não necessariamente tem que ser a perda de um ente querido, né? Que a gente entende muitas vezes Uhum, como a morte, né? uhum. Hoje mesmo nós estamos vivendo um luto, né? Por Sim, quê? Porque nós perdemos a nossa liberdade, nós perdemos os nossos, né? Assim, a gente perdeu a nossa visão em relação aos nossos planos, nós perdemos a nossa acesso ao qualidade de vida, prazer, ao lazer, acesso ao acesso. lazer, né? Então, assim, muita coisa foi cortada de nós do dia para a noite. Então, isso é muito representativo no sentido de uma morte, né? De uma perda Uhum, grande. E todos nós uhum. estamos tendo que ressignificar esse momento. E o Sim. luto, A ele é gente sente um luto vivido até pelo início do corpo da quarentena, né? Muitas pessoas exatamente, estão né? pensando nisso. Ai, meu Deus, eu vou engordar e tal, não sei o quê. Porque, querendo ou não, mesmo as pessoas que não fazem exercício físico, mas você sai, mesmo para pegar seu carro, ir num shopping, pegar um ônibus, tal, não sei o quê, você está ali movimentando. E agora a gente está muito Exatamente, parado, a gente não está fazendo. Então, assim, é até um luto pela perda do corpo de início da quarentena, porque a gente vai sair meio exatamente. modificado e tá tudo bem, não tem o que fazer. Exatamente. E esse luto ele também é muito vivido no término de relacionamento também, né? Quando a Uhum, gente termina um relacionamento, a gente tem o nosso direito de viver o nosso luto,
né? De Uhum. internalizar, de sofrer e viver as fases para poder superar isso de uma forma saudável. Então, assim, por exemplo, o luto ele tem 5 fases, né? Que é a depressão, né? A negação, primeiro a gente nega o ocorrido, né? Que nem aconteceu na quarentena. Muita gente no início negou que estava acontecendo, negou que a gente ia ter que viver a quarentena, ficar em isolamento. Depois vem a raiva, né? Aquela raiva, por que que isso aconteceu? Por que que isso está acontecendo comigo? Depois os questionamentos juntos com a raiva, que é um sentimento muito forte também. Uhum. Tem a depressão, né, que é a tristeza profunda em relação àquilo que está acontecendo, que é quando a gente começa a internalizar. A barganha, que quando você começa a fazer um estilo de moeda de troca, né, você Né? Uma fica negociando negociação. com você mesmo, né? Uhum. Então eu vou fazer desse jeito aqui, por exemplo. Então eu vou fazer o isolamento aqui certinho, porque quanto mais isolado eu ficar, mais rápido isso acaba e eu volto para minha vida normal. Então eu estou fazendo a negociação, né? E assim Uhum. na morte, enfim, todas as outras perdas. E por último, a superação, A né? É aceitação, você né? Aceitar aceitar aquilo e bola para fora. e aceitar. Então, isso aqui, essas 5 fases, elas não são seguidas em uma ordem correta, não tem ordem. Cada pessoa vive o luto, internaliza. Tem gente que vai viver todas as fases, outras pessoas não. Né? E por que a gente trouxe isso? Porque dentro do luto a gente vive várias emoções ao mesmo tempo. Né? Uhum. Então tem a tristeza, tem a raiva, tem a negação, tem a revolta, tem o medo, né? A gente sente o Uhum. medo também, o medo pela perda, o medo do que vai acontecer com aquela perda, enfim, é uma mistura de emoções, né, de sentimentos, que aí tem tudo a ver com essa questão também de entrar com a medicina chinesa, né, com as terapias holísticas, para ajudar nesse processo, a entender e Exatamente. trabalhar também na cura desse processo. Uhum. E a gente tem de fato que trabalhar essas emoções, né? Aí que você falou das fases do luto, né? A tristeza, Uhum. então demanda muito da energia do nosso pulmão. Aí a raiva, né? Demanda muito da energia do nosso fígado. O medo, né? De como que vai ser a economia e se a gente vai perder o ano letivo das escolas ou não. Então, né? Demanda a questão, a própria preocupação de estar preocupado com o que está por vir vai demandar do nosso estômago, do nosso baço, né? Então, assim, como que a gente pode começar a trabalhar essas energias, essas emoções, porque essas emoções elas precisam, né, ser trabalhadas. Primeiro, a gente A tem Isa que até falou uma coisa bem reconhecer. legal. A Isa Hum, até falou uma coisa aqui bem legal, né? Que aceitar não é se conformar e fingir que está tudo exatamente. bem, né? Porque tem essa Isso, diferença, né? Então, não é fingir. A aceitação é quando realmente você internaliza aquilo de uma forma saudável para você, você entende e consegue seguir sua vida de uma forma tranquila, lógico. Vai doer algumas vezes, vai ser difícil em alguns momentos, mas você consegue finalmente seguir, né? E entender o porquê daquilo ter acontecido. exatamente. Uma das coisas também que vem causando muito incômodo, muita irritabilidade, claro que assim tem a ver com a questão do nosso fígado, né? Porque a gente está passando por estresses, mas é porque agora a gente está vivenciando um momento que a gente está de cara com nós mesmos. Nós estamos com a gente. Então, assim, Exatamente. você vai para a cozinha, você encontra com você. Você vai para o quarto, é você que está lá. Você vai pro banheiro, é você que está lá. São coisas Tá que a todo gente mundo com não. muito medo desse contato, né? As pessoas têm medo. Exatamente. A gente costuma fugir muito desse contato interno, né? De se Sim, conhecer, de sentir as dores e ter que vivê-las realmente de uma forma intensa. E quando você não tem para onde fugir, porque quando você está com sua rotina, nossa, acordei exatamente. péssima, É mas uma forma vamos de lá, vou correr. trabalhar, vou ocupar meu dia, Isso. passou, né? E agora não. Uhum. Então, assim, é doloroso, é difícil, mas Sim. nós temos que enxergar que isso também é uma oportunidade de cura muito grande, né? De Uhum. se entender, de saber até onde nós vamos, os nossos limites, nossa Exatamente. capacidade de superação. Então, a gente que vai Exatamente. enxergar, né? A gente vai escolher a forma de enxergar esse momento. Se vai deixar o medo Exatamente. dominar ou se vai conseguir passar por isso de uma forma saudável. A gente acaba que a gente se esconde no nosso dia através da nossa correria, das nossas atividades, para não ter que lidar com a parte que a gente não gosta muito da gente mesmo, né? E Uhum, essa com quarentena certeza. traz isso muito à tona. E aí demanda muita necessidade do nosso sistema, em especial
Oi, tá. Escuro aqui. O que que acontece? A nossa mente, ela é como se fosse um grande salão, né? Para esse salão ser útil, servir para a gente, ele tem que estar organizado e com espaço para as coisas fluírem, vamos dizer, para as pessoas transitarem nele, né? A partir do momento que esse salão tá com muita coisa, tá com sujeira, tá com. A gente não consegue transitar nele porque a gente quer passar e não tem, quer para o outro lado e não tem. E aí a gente pode dizer que vai dando mofo, né, nesse salão. Então a Sim, nossa mente, a gente precisa cuidar dela e fazer uma higiene mental, né? Na medicina chinesa a gente chama toda essa coisa que atrapalha de fleuma, que seria uma coisa que não pertence ao seu corpo. É por isso que às vezes a gente fica com o pensamento que a palavra está bem aqui na sua frente e você fica, ué, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo lembrar, eu sempre uso essa palavra. E a gente não consegue lembrar, porque a gente está com a mente infleumada, a gente está com a mente atrapalhada. Então, por isso que assim, é importante a gente cuidar da nossa mente, e a gente vai falar nas dicas, né? Porque não é só a higiene do nosso corpo físico que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a higiene da nossa mente, uma higiene mental, né? Que, enfim, a gente vai falar exatamente. aí. Até aqui numa. Até a Nauana até comentou aqui, né? Perguntou sobre esse. Qual dica para não entrar num fluxo de questionamento sobre nós mesmos, né? Aquele fluxo de questionamentos infinitos. A busca pelo autoconhecimento, né? De se entender, de se respeitar, porque assim, os questionamentos surgem muito quando a gente começa a se comparar demais com o outro, com a vida do outro, né? Então você começa a questionar sobre o que você está fazendo, o que você está seguindo, como você está conduzindo sua vida, muito, principalmente nesse momento, né, de quarentena, principalmente nesse momento, devido a essa questão do questionar, né, do não se conhecer. E a partir do momento que você começa a se conhecer, você não se questiona tanto sobre o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Você consegue seguir as suas escolhas e sobre a sua vida de uma forma mais tranquila também, né? Exatamente. Acho que a gente já pode começar para a parte das dicas para depois abrir para as perguntas, né? O que que você acha? Bora? É, sim, a gente pode passar então para a questão das dicas, né? Então, assim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas, algumas orientações, tanto voltadas na terapia, né? Em si, Uhum. quanto na medicina chinesa, nas terapias holísticas, para a gente poder ajudar, né, de alguma forma, a conduzir tanto esse momento quanto outros, né? Porque não só o momento da quarentena a gente vive esse tipo de situação, mas sim é, no dia a dia, no decorrer da nossa vida. Então, é bom a gente sempre ter também formas preventivas, né? Não só para se trabalhar quando a gente já está mal, já está sentindo que as coisas não estão fluindo bem, mas também dicas preventivas também, né? De coisas que a gente pode fazer para amenizar quando vier um sentimento ruim, né? Quando vier um Uhum. medo muito forte, uma tristeza muito grande. Então, antes de Quando a esperar gente isso estiver diante de acontecer, perdas, práticas né? diárias, e isso, práticas diárias também são muito importantes, né? Para Uhum. ser preventivo. Então, eu vou falar um pouquinho das minhas dicas, né? Voltadas para psicologia. A Michelle vai falar um pouquinho aí sobre as voltadas também é, sobre a medicina chinesa, terapias alternativas aí, tá bom? Então, assim, uma coisa que, primeiramente, né, muito importante para a gente trabalhar e saber alinhar as nossas emoções é terapia, né? Igual eu falei agora há pouco, a terapia, a gente às vezes pensa muito em terapia só para tratar alguma coisa que nossa, estou sentindo agora, aconteceu algo agora, eu vou para terapia para trabalhar isso. Terapia é sinônimo de autoconhecimento, né? Então, a terapia, você não precisa esperar acontecer alguma coisa para você buscar. Muita gente faz isso, né? Mas não precisa Uhum. chegar a esse ponto. Por quê? Porque é um processo onde você fala, bate aqui no terapeuta, volta para você aquilo que você falou e você reflete sobre aquilo, né? É um processo. Às vezes é lento, né? Às vezes é mais rápido, depende de cada situação, depende de cada vivência, cada pessoa é uma Uhum. pessoa, mas é um processo muito importante que nos ajuda a saber administrar nossas emoções, o porquê que a gente sente, né? Esse autoconhecimento também do nosso corpo, né? Através da terapia Uhum. a gente vai entendendo, por que meu corpo tá
está respondendo dessa forma, né? Por que que eu tô com essa dor de cabeça? Por que que eu tô com essa Sim, o dor? nosso corpo, mesmo a medicina chinesa vem falar pra gente, o nosso corpo conversa com a gente, né? Então, assim, tá palpitando o coração, tá doendo o estômago, tá com alguma dorzinha aqui na lombar que pode ser referente a alguma questão do rim, né? Sim, Dores ao longo do corpo. Então, o nosso corpo, ele dá dicas, ele conversa com a gente, né? E a gente com precisa certeza. saber escutar, dar lugar a isso. Que informação é essa que meu corpo está querendo me falar? Né? Exatamente. E aí, né, além da terapia, uma coisa que eu também pratico muito na terapia com os pacientes, eu até falei sobre isso numa postagem minha no feed, sobre escrever, né, que eu sugeri fazer cartinha para o Dia das Mães. Nossa, eu Eu adorei tive um essa retorno dica. muito, foi bacana, né? Muito E assim, é legal. uma coisa que eu pratico muito na terapia. Eu sempre peço para os pacientes, gente, escreve o que vocês estão sentindo, escreve o que vocês estão pensando, se está com raiva, se está triste, se está feliz, né? Escreva suas conquistas. Quem tem dificuldade de verbalizar, de chegar aqui na terapia, chegar na terapia às vezes falar, né, comigo, eu sempre falo, escreve, se quer me mandar, me manda o que você escreveu, depois a gente vai trabalhar isso no seu horário de terapia. É terapêutico, né? Escrever é terapêutico, é uma maneira Uhum. da gente Olha o que a externalizar Mariana e falou aqui, realinhar. ó. O que a Mariana Ah, falou aqui. O corpo fala quando a gente se cala. Exatamente. maravilhoso. E não interessa a forma de falar, né? Seja pelo corpo, seja na escrita, seja verbalmente. Escrever realmente é muito importante. E a gente fica assim, eu não tenho hábito de escrever, eu não sei escrever. Gente, comece, escreva para você. Não precisa ter mestrado em letras, não, né? Uhum. Escreve para você, internaliza aquilo, lê depois, lê de novo, né? Outra coisa que também é muito importante, atividade física, Com né? Para quem certeza. tem transtorno emocional, psiquiatra indica, psicólogo indica, terapeuta holístico Fisioterapeuta, indica, fisioterapeuta fisioterapeuta, indica, nutricionista. nutricionista, todo mundo indica. Então, assim, gente, não é um negócio de, para o meu corpo, né? Não é só coisa da autoestima. Vai muito além, né? A atividade física libera é, endorfina, melhora o nosso humor, né? Nos reequilibra, ajuda a estabelecer uma rotina saudável, dá ânimo. Então, assim, insiram, né? Que seja uma dança, um yoga pela televisão, que está todo mundo tentando fazer, enfim, Uhum. mas façam atividade física, né? É muito. Fono também Fono. indica, A lá, ó, Isa já Fono falou. indica. A Isa falou. Indica também, maravilhosa. Então, assim, fora isso, também temos uma palavrinha que está muito na moda, né? Trabalhar respiração, meditação, mindfulness, atenção plena. As palavrinhas são super na moda, mas, gente, é necessário, é importante, né? Quando você Uhum. respira, quando você trabalha a sua respiração, você está trabalhando a sua consciência, né? Você está trazendo para aquele Sim. momento presente o seu corpo, os Trabalhando a seus energia sentimentos, do pulmão também, né? a Aquela energia do questão da gente pulmão. trabalhar. Afinal de contas, ele é um dos principais formadores, se não for o principal, formadores da nossa energia. Porque, beleza, a gente fica um Exatamente. tempo sem comer, ou talvez sem beber água, mas a gente não fica um tempo sem respirar, né? Sem respirar, a gente respira o tempo inteiro e nem percebe, né? Então, quando você para Exatamente. e sente sua respiração, então, assim, uma técnica bacana que é simplesinha, né? Você fazer as três pausas, né? Tipo, puxa o ar contando 3 segundos, segura contando 3 segundos, solta contando 3 segundos. Ela é Faz isso umas ótima. 10 vezes. No começo é uma tortura. Para quem é ansioso, então, é uma coisa de doido, mas é tudo hábito. O que você pratica diariamente se torna um hábito na sua vida, é, vai te fazer bem, você começa a sentir falta depois, né? Então, Exatamente. é muito importante. A meditação começa através da respiração, a atenção plena, né? Todos esses tipos de opções aí, elas começam através da respiração. Então, respirar é muito importante, né? Agora é Exatamente. tu, Michele. Vamos lá então, eu vou dar algumas dicas de pontos de acupuntura, começar dando alguns pontos aí que a gente pode estimular com os nossos dedos, tá? Então a gente tem um ponto aqui que é bem aqui, muito conhecido até por outras linhas, né? Que a gente chama ele de Itang. O chinês fala que ele é o mar da mente. Então, para a gente acalmar a nossa mente, a gente pode puxar aqui, ó, com a mão. Você consegue fazer daí, Vanesca? Para o pessoal ver? Sim.
Ah, gente, olha aí, ó, praticar atividade física, por favor, não saiam de casa, né? A gente está falando de coisas aqui, praticar atividade física fora de casa é quando a quarentena acabar, e agora dá para fazer muita coisa em casa, hein? Exatamente. Liga aí na televisão, no YouTube, tem um monte de exercício físico bacana, um monte de canais legais que estão disponibilizando. Então, assim, atividade, tá todo mundo querendo ir para academia, tá todo mundo querendo correr no parque, mas agora Eu não, também pelo tô. amor de Deus. Né? Então vamos usar Exatamente. nossas alternativas aí para se mexer em casa, por favor. Tem muita gente dando umas lives legais, né? Então vamos lá, pessoal. Ó, não precisa se preocupar porque a live vai ficar gravada e depois então vocês podem ter acesso, tá bom? Então aqui, ó, vamos puxar para cima a energia do nosso Itang. Outro lugar muito legal para a gente fazer é bem aqui no meio do nosso peito. Geralmente ele é muito dolorido, tá? Se tiver muito doído, não tá dando para fazer com os dedos, porque o nosso dedo é mais durinho, pode pegar uma bola de meia, ó, que a gente tem em casa. Pega essa bolinha de meia, coloca aqui e vai massageando devagarzinho, vai apertando, pode fazer movimentos Ótimo. circulares, tá? Que vai movimentar aqui a energia do coração, junto com o pulmão, tá bom, pessoal? Dá para fazer em casa numa boa, né, Mi? Dá para fazer em casa numa boa. Outro ponto que, assim, é do meridiano, do coração e do pericárdio, que é a medicina chinesa entende o pericárdio como um órgão, é bem aqui, ó, na palma da nossa mão, essa região aqui. Quando a gente fecha a mão aqui, que os nossos dedos encostam aqui na palma da nossa mão, bem no lugar onde os nossos dedos encostam, a gente pode fazer aqui, ó, uma massagenzinha que vai dar uma acalmada, tá? Porque a gente vai estar trabalhando no meridiano do nosso coração, ok? Engraçado que dependendo a gente sente até uma dorzinha, né? Isso Sim, significa ó, que tem alguma coisinha errada esse por daqui aí. costuma doer muito, é um ponto do coração. Tanto esse quanto esse aqui ajudam muito para quem perdeu os crushes aí, né? Coração partido, né, gente? Coração partido. Então aqui, ó, no finalzinho da prega do cotovelo, tem um pontinho aqui que ele é um pouco doloridinho também, a gente pode movimentar ele, tá bom? Vai passando o dedo, faz movimentos circulares, Esse da pode mão ser nas pode ser duas nas duas mãos? mãos, pode ser nas duas mãos, ajuda bastante. É legal a gente trabalhar bilateralmente, né? Uhum. E o último, mas não menos importante, que a gente tem que trabalhar essa energia do nosso fígado aí, que tá todo mundo com raiva que quer poder ir pra rua e não consegue, eu também quero, tá? Quero ir pra minha academia bastante. É um ponto que a gente tem no pé. Eu vou ter que mostrar meu pé aqui, gente. Terei que Tá mostrar. limpinho. Tá limpinho. Não tem manicure, mas ele tá tranquilo. Olha só, bem aqui, gente, esse é um ponto muito importante, principalmente para estresse, para quando a pessoa está muito irritada, com muita irritabilidade, tá? Tá com Ah, os olhos vermelhos, tá com dor aqui assim. Esse ponto também ajuda, tá, pessoal? que Que é um ótimo. pontinho aqui, ó. Tem esses dois ossos aqui dentro dos nossos dedos e tem um espaço que é bem aqui no meio. Então você pode fazer movimentos de vai e vem, pode fazer circular, bem aqui nesse espaço, ó. Ajuda bastante. Ele também costuma ser um ponto bem doloridinho, E tá? pode ir fazendo e respirando, trabalhando a Pode fazendo e respiração, ir né? Vai respirando, fazendo e com respirando. certeza. Tentando fazer ali um estado meditativo, né? Prestando bastante atenção no seu Já é uma corpo. meditação. Exatamente, prestando atenção nas reações do seu corpo, né? Então aí, vamos para a próxima dica. Aquele filme Minha Divertidamente, ele foi feito para criança, é um filme infantil, mas ele tem uma sabedoria muito legal ali, né? Ele trabalha essa importância do lugar da tristeza, da gente ir dessa coisa que a gente estava conversando, né? De ir para um ciclo para outro, a importância para o nosso amadurecimento e o tanto que a tristeza é necessária para a gente fazer essa transição, tá? Outra coisa Alguém legal. perguntou aqui, Michele, se é Ah, bom para alergia. As alergias também são uma resposta do nosso corpo, né? Sobre as com nossas emoções. certeza, Então, sim. com As certeza é muito bom alergias, para alergia. sim. As alergias, seja as respiratórias, seja na nossa pele, tem a ver com a energia do nosso pulmão, né?
Tem gente até aí uma vez que estava com umas placas vermelhas aqui, eu não vou dizer quem foi, que eu perguntei, você tem andado triste? E a pessoa falou, sim, porque é isso, a nossa Adivinhou? pele, a nossa pele tem a ver com a energia do nosso pulmão, né? Sim. Então, ter contato com a natureza. Óbvio que eu não vou falar para vocês saírem por aí, tá, gente? Então, assim, o que conseguir fazer em casa já é válido. Principalmente para trabalhar com as crianças, plantar um pezinho de feijão, que a gente pode pegar um potinho de iogurte, botar um algodão molhado dentro, bota uns feijãozinho ali, ou um só, e ajuda a criançada a ver o processo do nascimento, ali É do ótimo para brotinho de trabalhar a ansiedade da feijão. criança, Ótimo para né? trabalhar a ansiedade, né? Porque a gente precisa retomar isso. A gente O tinha essa filme chama, capacidade. o filme chama Divertidamente, tá, pessoal? Ele é da Disney, é um desenho animado, muito fofinho. Sim, muito, muito legal. Então, assim, a gente tem essa capacidade de lidar com a coisa da espera. É porque vê a coisa da tecnologia e as coisas são tão rápidas que a gente perdeu um pouco dessa capacidade. Na minha época, eu vou dizer para vocês que eu mandava cartas, né? Não tinha coisa do celular que a gente mandava e recebia na hora, né? A gente ia fazer um trabalho de escola, a gente tinha que procurar na enciclopédia, não ia lá do Google e pá, 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 já imprime, né? É Então tudo a muito gente, imediato hoje, né? Isso antecipa, isso ajuda demais no desenvolvimento da ansiedade também. Tá tudo, e a exatamente, criançada também, né? Tá tudo muito rápido, ninguém tá sabendo esperar nada, é tudo para ontem, né? exatamente. Então, todo esse Então processo aí ajuda para a acompanhar, ansiedade. sim, então acompanhar essa coisa do nascimento, do desenvolvimento, do tempo que precisa, né? É legal para a gente estar trabalhando essa questão. Outra dica que eu E dou é sobre aromaterapia, o óleo de laranja. Eu sei que a gente não pode sair para comprar também, mas, por exemplo, a Pan, quem quiser depois eu dou um contato, tá? Ela está fazendo entregas em casa aqui em Brasília. Eu gosto muito do óleo de laranja e quem puder, quem quiser, tiver interesse, também tem como comprar pela internet, tá bom, pessoal? O óleo de laranja, ele é o óleo da alegria. Então, ele ajuda a trabalhar processos de tristeza e ansiedade, né? Ele traz um levante maior para o nosso astral, né? Então, é uma assim, existem delícia, o vários. meu é de Sim, lavanda. olha ali, ela também faz aromaterapia. Claro, maravilhoso isso aqui, gente. Exatamente. Então, assim, a laranja, o óleo de laranja, a gente pode passar na pele, mas é bom dar uma misturada com outro óleo, tá, pessoal? Porque a gente não sabe se pode queimar, qual que é a tolerância da pele de cada um, né? Os óleos cítricos, se a gente vai para o sol, também pode manchar a pele. Então, assim, a gente pode pingar no nosso travesseiro, a gente pode colocar num paninho, não na meia, tá, pessoal? Só estou utilizando aqui de E exemplo. o seu negocinho é maravilhoso, né, gente? Tem o, como é que é o Sim, nome? isso daqui é um difusor O pessoal, difusor ó. pessoal. A Pamela também vende na internet. A gente bota um pedacinho de algodão aqui dentro e pinga o olhinho aqui. E aí a gente fica sentindo o cheiro, né? Geralmente a gente Maravilhoso. passa aqui e aqui no peito. Quem não tem o difusor pessoal, pode passar aqui, tá? A gente só tem que ter cuidado de dar uma misturada com algum outro óleo, que a gente chama de óleo É. carreador, tá, galerinha? Então, assim, E é isso, né? é isso. Vamos abrir para as perguntinhas, né? Porque Bora, nós gente, temos manda as ainda uns 13 perguntas. minutinhos. Ai, meu Deus, agora eu achar aqui. Tem uma pergunta legal. Ixi, eu vou voltar aqui para ver se eu acho. É... Ai, meu Deus. Gente, quem mandou alguma perguntinha lá em cima e puder mandar de novo aqui pra gente, é bom, porque eu não anotei. Eu não consegui. Fugiu aqui. Eu tinha gravado uma das perguntas, mas já fugiu. Mas quem A quiser fazer Isa, alguma perguntinha. A Isa tinha a perguntado alguma Isa coisa. chegou a fazer pergunta, a Palu também Na hora achou eu que respondi a dela. É o aroma para ambiente, você pode colocar no difusor, né, Mi? Tem isso. difusor A gente tem de que ambiente que você tomar, bota. sim, a gente tem que tomar cuidado que tem diferença entre essência e óleo essencial, tá? A gente pode usar para fazer aromatizar o Boa, ambiente não. os óleos essenciais, que é esse daqui, né, que vem nos
nos vidrinhos assim, ó. Mas a gente Ah, coloca num difusor. A gente costuma colocar. Tem gente que às vezes tem uma vela muito grossa e pinga ali na vela, acende e pinga na vela. Às aham. vezes funciona também. A Ana Ana perguntou aqui também, né, sobre dica para rituais de sono. Então, gente, olha só, dá para juntar um monte de coisa que a gente falou aqui para ter um ritualzinho de sono bacana para ajudar quem está reclamando aí que está com dificuldade para dormir, né? Para o ritualzinho de sono. Primeiro, tira o celular de perto, né? É uma coisa que atrapalha demais o sono, é ficar lá, ó, olhando Instagram a noite Uhum. inteira. Então, se desliga um pouco de rede social, né? De mídias sociais. Coloca uma luzinha baixa, uma musiquinha ambiente gostosa, Pode coloca o pingar óleo essencial. o óleo essencial de laranja no travesseiro. Eu pinguei pro pessoal aqui de casa esses dias e o pessoal dormiu Ah, esse aqui sem também eu amei pro o de travesseiro. O de lavanda, é legal lavanda também é bom, também. né? E aí você pode fazer a respiração. Tenta fazer uma meditação, uma respiração, né? É bom sentir o diafragma, porque a gente tem que costume de respirar com o pulmão, né? Sinta o diafragma, tipo, estufa a barriga e cola lá na costela, né? Lá atrás de Uhum. novo. Então, faz uma respiraçãozinha, conta um, dois, três, segura, três, solta três umas 10 vezes, isso vai acalmar muito e pode ser assim, né, um ritualzinho bacana para ajudar nesse sono, fazer esse Uhum. conjuntinho de coisas. Ó, teve gente que me perguntou Chazinho, né? Tem gente aqui. falando de chazinho aí também, Ni. Ah, olha, O Igor falou chá calmante. o chá de casca de laranja, ele é muito bom para tonificar a energia, né? Ele dá um outro astral pra gente, tira cansaço e tudo mais. Só que é isso, gente, a gente tem que entender que a gente precisa ter uma reverência em relação à natureza e às ervas, né? E os alimentos. Por quê? Feito, né? Quem tem pressão alta não pode tomar, em hipótese alguma, chá de casca de laranja, tá? Outras coisas, por exemplo, grávida não pode estar tomando chá de canela ou de camomila. A camomila Chá ela de tem um bisco à noite movimento. também não é muito legal, né? Sim, Porque é chá de bisco, diurético. de salsa não são legais para a gente tomar de noite porque eles Ah, são sim. diuréticos, eles vão eliminar, né, Beleza, amor. a retenção de líquidos. E aí, se você tomar de noite, você vai ficar a noite inteira acordando para fazer xixi, né? Então, são coisas que a gente tem que Exatamente. tomar de manhã, porque aí você consegue eliminar sua urina durante o E dia aí e é que tá a tal. questão do autoconhecimento, né? Você conhecer o seu corpo, entender o que que funciona para você, né? Procurar profissionais também, né? Que vão te ajudar nessa caminhada, nessa coisa da autodescoberta, do autoconhecimento. Então, tudo isso Uhum. se interliga, né? Você conhecer seu corpo, você conhecer suas emoções, você se conhecer como indivíduo. E O pessoal a está Nauana falando tinha. de a respiração com máscara também. Eu vi uns 3 comentários ou 2 aí. É porque é Gente, para fazer assim, em casa, né, gente? Então não vai usar não, máscara, é para eu digo em fazer. relação até poderia a máscara, o pessoal falou ali Ok. como não ingerir o oxigênio, então não sei o quê, o gás Ah, tá. carbônico. Ah, Gente, tá. Pensei assim, que era outra coisa. agora é isso. A gente vai ter que usar máscara, vai ser um pouco complicado, né? Se quiser passar uma gotinha só, você passa assim nos seus dedos e passar na máscara pode ser, mas assim, na parte de fora, para não estar em contato com a pele, né? É assim, é Isso. uma gotinha só na parte de fora, espalhar bem, sempre tem que ser uma coisa Ótimo. bem suave, tá bom? E aí a Como Luana aí, perguntou aqui, a Luana tinha perguntado como que se identifica, assim, né, diferenciar a tristeza da depressão. Então, é a permanência, né? Quando a tristeza ela persiste, ela não passa, né? E ela vai se intensificando. Então, o transtorno com o sentimento, a diferença de se você se sentir deprimida, de você estar depressiva, ou também a ansiedade, você estar ansioso por alguma coisa e estar com um transtorno de ansiedade, é a intensidade que você está sentindo aquilo, né? Ela não passa, uhum. ela permanece. Você vai E outra, ela sentindo atrapalha dores na nossa físicas. rotina, né? O tempo inteiro. Você Isso. vai, A às vezes, tristeza, ela se não relacionar. atrapalha, né, a nossa rotina. E já Uhum, a depressão, ela tira de você o ânimo. Então, você começa a perceber que algo não está certo quando ela persiste. Ela insiste em estar exatamente. ali e você começa a abandonar certas coisas que antes faziam parte da sua rotina e você começa a não querer mais fazer aquilo.
aí já é um sinalzinho para você procurar ajuda, né? Com certeza. A Bela Azevedo, que é a Isa, nossa querida colega aí, fonoaudióloga, incrível fonoaudióloga, inclusive, está falando aqui, como a terapia psicológica e a medicina chinesa auxiliam no processo do desmame e não na dependência dos fármacos. Nossa, Hum, as terapias alternativas, medicina chinesa e a própria psicoterapia são fundamentais para esse desmame. Porque o que acontece exatamente. aqui? Quando a gente precisa da medicação, é porque a nossa dinâmica cerebral está desequilibrada. Está produzindo uma substância a mais, a outra a menos, ela está com um desequilíbrio. A medicação psiquiátrica ela vem para poder ajudar nesse equilíbrio, poder ajudar a produzir o que tem que produzir, a não produzir mais o que tem, não tem mais que produzir, e ela vai dando esse equilíbrio até a hora que seu cérebro vai entender o que ele tem que fazer, né? E aí começa o Exatamente. que o pessoal fala do desmame. E aí, a gente fazendo uso da psicoterapia para gente, porque a psicoterapia também traz uma adaptabilidade. Às vezes, situações das quais a gente não pode sair, por exemplo, um trabalho que é chato, mas você não consegue sair daquilo, porque, enfim, você precisa comer, né? Então, vai Isso. ter que precisar se adaptar àquilo, para aquela situação não te trazer mais nenhum prejuízo emocional, né? Então, a psicologia, Exatamente. a psicoterapia vem te trazer, te ajudar nessa adaptabilidade, né? A gente a se adaptar àquele ambiente que a O gente não. autoconhecimento, né? Porque você vai se entendendo dentro desse processo e vai notando que você já consegue caminhar sozinha, né? Então a terapia, ela ajuda muito nesse processo. Você se conhece, você conhece seu corpo e você. Eu tenho pacientes que conseguem hoje em dia já perceber, olha, Vanessa, eu acho que eu já estou conseguindo fazer esse desmame de uma forma tranquila, né? Eu acho que agora eu vou caminhando, vamos fazendo esse desmame. Porém, com muito cuidado, muita observação. Não é assim, ah, agora eu acho que já posso sair da medicação, fazer o desmame, vamos lá, tá tudo lindo. Exatamente, Né? tem que É ter um tudo uma questão do, acompanhamento. né? O terapeuta vai acompanhando esse paciente, vai observando o que ele vem trazendo e juntos a gente vai caminhando nesse processo junto com o psiquiatra também, que é muito importante para ir diminuindo as Uhum, doses devagarzinho, né? Bom, exatamente. acho que a gente já vai ter que encerrar para não cortar, né? Como é que é? É. Ainda temos aí, acho que 3 minutinhos. Você? Para Três responder aí, minutinhos, né? Então, continuar a responder sobre a medicina chinesa no tratamento dessas questões emocionais, elas são fundamentais porque vão ajudar a equilibrar essas energias. Porque como a gente trabalha com excesso e deficiência, por exemplo, se a gente tiver uma deficiência de sangue, a gente pode ter uma depressão, né? Então, assim, sim. a gente vai precisar tonificar esse sangue. Sangue tem alguns pontos que vão ajudar, claro, mas também a gente precisa comer bem, comer certo, né? Comer os alimentos que vão ajudar. Então, por exemplo, alimentos doces que vêm da terra, as raízes, né? Naturalmente doces. Batata doce, aipim, enfim, inhame, são coisas que vão ajudar. A própria beterraba vão ajudar a tonificar esse sangue, porque a deficiência, ela também pode causar um problema emocional. E o excesso também, quando a gente tem aquela questão que a gente estava conversando da fleuma na mente, né? Aham. Por conta de uma alimentação, uma falta de exercício físico, por conta de querer colocar para baixo do tapete todos aqueles sentimentos que a gente não quer lidar, né? Então, Exatamente, a assim, fuga, exatamente, aí vem causando a né? fleuma na nossa mente. Então, a medicina chinesa vai ajudar nisso, com ervas, com acupuntura, com alimentação É. E terapêutica. E aqui, lembrando, gente, uma coisinha, né, que assim é, é muito importante o acompanhamento com o nutricionista, né? A gente está falando de alimentações aqui na questão da energia, do quanto o alimento exatamente. está ligado a nosso desenvolvimento energético, né? A gente não está falando aqui de questão de emagrecimento, de nutrição, né? A gente está falando Uhum. aqui voltado para o entendimento que a Michelle tem um estudo dela voltado para essa coisa maravilhosa que é a energia do nosso corpo, né? Que é muito importante. Sim. Então, pessoal, assim, a gente tem que entender que às vezes a gente está com uma deficiência de calor no nosso corpo, então a gente tem que ter ervas quentes, né, para ajudar a gente, um gengibre, um alho, né? E às vezes a gente está com uma deficiência do que poderia ser o frio, ou a gente está com muito calor no nosso corpo, então a gente precisa refrescar o nosso corpo, Sim. né? Então, um hortelã, um limão. Gente.
Vai acabar a É live. isso. Vai acabar, vamos encerrar. Contagem regressiva. Obrigada, Muito gente. obrigada Tivemos por tudo. 58 pessoas aqui, Que que coisa legal, uma mais delícia. linda. Estou muito Muito feliz. legal, gente. Muito obrigada pelo apoio de vocês, por ter acompanhado, Obrigada, por ter gente. Beijo para participado. os